Salve, gente! Você já parou para pensar que só conseguimos construir a nossa visão de mundo a partir daquilo que é diferente da gente? Doideira, né? Mas é diante do outro que nossa identidade se forma e a gente percebe tudo aquilo que tem valor e o que não tem. Mas só dá para descobrir isso explorando o mundo e as relações. Parece complexo, mas não é não. Existe uma palavra muito importante, mas que pouco usamos no dia a dia. Ela se chama alteridade. É mais que uma palavra, é um conceito. De acordo com a psicologia, a alteridade é quando a gente percebe as nuances e diferenças que existem nas outras pessoas. É o oposto do ego. Então, se o ego representa a perspectiva individual, do eu, a alteridade tem a ver com o reconhecimento do outro e do coletivo. Na antropologia, a alteridade é fundamental para o estudo das culturas. Os antropólogos observam que é através do encontro com outras culturas e práticas sociais que a gente entende melhor as nossas próprias crenças e valores. Franz Boas, um dos pioneiros da antropologia cultural, insistia na importância de estudar outras culturas sem preconceitos. Ele promovia a ideia de que todas as culturas têm valor e que elas revelam informações valiosas sobre a condição humana. Vou te dar um exemplo. Vocês conseguem imaginar tomando um melzinho, um mé, com os amigos, só que feito da mandioca, macaxeira, aipim, seja lá o que for, que para ficar pronto precisa de pelo menos de umas 10 mulheres caiapó mastigando aquele toco de raiz e cuspindo numa bacia? Pois é, o nome dessa bebida é cauim, um goró fermentado com a saliva das indígenas, que é usado em comemorações e rituais espirituais. O que para você pode parecer nojento, para outros é sagrado. E só de pensar em mandar para dentro essa baba toda, você já começa a valorizar aquela ampola que está lá trincando no congelador. Sim ou não? Agora, por um momento, imagine levar essa experiência de alteridade para um nível completamente novo. Sair do conforto da sua casa e se embrenhar na selva amazônica para viver e aprender com diversas culturas indígenas. Foi exatamente isso que os irmãos Vilas Boas fizeram. Orlando, Cláudio e Leonardo dedicaram suas vidas para entender, respeitar e proteger as culturas indígenas do Brasil, especialmente na região do Xingu. Pô, aí é alteridade nível hard, não é? Os irmãos Vilas Boas nasceram em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, e desde jovens eles se interessavam pelas questões sociais e pela exploração do interior do Brasil. Em 1943, eles se juntaram à expedição Roncador Xingu, que fazia parte de um programa de interiorização do governo de Getúlio Vargas, conhecido como Marcha para o Oeste. Era o início do sertanismo, vivido como uma missão de contato pacífico, de integração com os povos indígenas, movidos pelo respeito e pela proteção das culturas ancestrais. Os Vilas Boas tinham noção exata do estrago que o homem branco, o europeu e seus descendentes causaram nessas populações. Olha só o cenário. Desde as grandes navegações, respeito e contato pacífico com os indígenas não estava no radar dos colonizadores. Não rolou respeito aqui e nem em outro lugar do planeta. Chegar na costa e ocupar um continente envolveu uma série de atrocidades, exploração e destruição das culturas nativas. Os colonizadores estavam mais interessados em riquezas e recursos do que em qualquer tipo de convivência harmoniosa. E quando as riquezas naturais e as oportunidades no litoral acabavam, a expansão para o interior nos territórios era inevitável. Só que aí o pau torava. Nos Estados Unidos, antes do contato com os europeus, havia entre 5 a 10 milhões de indígenas na América do Norte. No encerramento das guerras indígenas, ali para o final do século XIX, restavam menos de 238 mil indivíduos. Gente, foi um massacre total. A invasão europeia trouxe conflitos, destruição e doenças que devastaram os aborígenes na Austrália. Atualmente, cerca de 984 mil habitam a região, mas estima-se que no século XVI, ao início do século XX, a população indígena
que era pouco mais de 1 milhão, foi reduzida a 300 mil indivíduos. O National Sorry Day, o Dia Nacional do Perdão, celebrado em 26 de maio, reconhece e lamenta essas injustiças sofridas pelos povos indígenas australianos, especialmente as gerações roubadas, crianças aborígenes retiradas de suas famílias pelo governo e por instituições religiosas. Por falar nisso, em um dos episódios de Conexão Austrália, de quando eu vivi por lá há 2 anos atrás, eu falei sobre isso. O mesmo aconteceu no Canadá, México, Peru, Chile, Argentina, África e vai embora. A lista é interminável e as perdas são incalculáveis. Atualmente, aqui no Brasil, existem cerca de 1.700.000 indígenas, segundo o censo de 2022. Mas essa não era a realidade. Nos anos 50, a população indígena girava em torno de 100 a 200 mil indivíduos. Uma loucura se você pegar os períodos pré-coloniais, quando a população indígena do Brasil era estimada em torno de 3 a 5 milhões de pessoas. Passaram um rodo nos povos originários à base de doenças trazidas pelos europeus, mas principalmente a reboque de conflitos armados e a invasão ou ocupação violenta de terras indígenas. Os irmãos Vilas Boas eram motivados por uma busca apaixonada pela reparação e preservação dessa galera toda, que foi para o espaço, né? Eles não só valorizavam profundamente as tradições e modos de vida indígenas, mas também trabalhavam incansavelmente para criar um espaço onde essas culturas pudessem crescer e prosperar. E foi ao lado de outras grandes personalidades como o Marechal Rondon, Darcy Ribeiro e Noel Núteus, que merecem um capítulo à parte aqui no nosso canal, que eles convenceram o governo brasileiro da necessidade de uma área protegida para os povos indígenas. Essa dedicação resultou na criação do Parque Indígena do Xingu, um dos marcos mais importantes na luta pela preservação das culturas originárias do Brasil. Aí você pode perguntar, mas por que não integrar de vez os povos originários e acabar com os conflitos e as diferenças culturais? Eu respondo do mesmo lugar onde eu comecei o episódio. Trata-se de alteridade. Onde há alteridade, existe diversidade. E cá para nós, ninguém melhor do que os povos indígenas para falar sobre diversidade, ou melhor, biodiversidade. Os guardiões das florestas sabem exatamente onde estão as verdadeiras riquezas do Brasil. A biodiversidade é o nosso caixa-forte, gente. O nosso estoque é infinito de soluções pelo fato natural de termos o maior bioma de todos. A Amazônia, ela abriga mais de 10% dos seres vivos do planeta. São 25 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, cerca de 305 etnias indígenas que falam 274 línguas diferentes e que sabem utilizar as inúmeras espécies de plantas medicinais. Olha, é uma verdadeira farmácia a céu aberto. Diferentemente do que pensam os garimpeiros, o ouro da Amazônia não está no minério. O ouro é verde e se estende por um território de 5.500.000 quilômetros quadrados, o equivalente a 770 milhões de maracanãs. Gente, dá para acreditar num troço desse? Olha, é grande bagarai! Isso sem contar que a Amazônia brasileira abriga o maior número de povos isolados do planeta. Onde mais isso acontece? Só aqui. Nós vimos imagens de uma aproximação por helicóptero onde indígenas lançavam flechas para cima. Era gente que nunca sequer viu o homem branco. E em 2017, um drone gravou imagens de alguns assentamentos completamente isolados no Vale do Javari. São 8 tribos no total. Dá para imaginar um troço desse? O conhecimento ancestral desses povos é extraordinário. E os irmãos Vilas Boas sabiam disso. A aposta pacífica deles apontava para um momento em que estamos acompanhando agora. A união dos saberes dos povos originários ao lado do conhecimento tecnológico e somado ao conhecimento científico está provocando uma verdadeira revolução debaixo daquela imensidão verde.
Hoje, a plantação florestal desenvolvida pelos indígenas consegue extrair um cacau ao valor de $700 ano por hectare cultivado. O mesmo acontece com o açaí, que chega a um valor de $1.500 ano por hectare cultivado. Para você ter uma ideia, o que se consegue com a soja depois de muito investimento chega a pouco mais de $200 e com a pecuária em termos de pasto de $100. Conclusão, a floresta vale mais em pé do que derrubada. E cada vida indígena carrega em si uma inteligência que pode salvar vidas, alavancar a economia e ainda reduzir os impactos que estamos observando no clima com o desmatamento. Vide os efeitos climáticos recentes. Mas precisamos agir, porque o mundo está de olho nesse cofre forte. Já houve tentativas de empresas japonesas de registrar patentes relacionadas ao açaí, ao cupuaçu. Tá maluco, rapá? Isso é biopirataria, pô! Além disso, a apropriação indevida de produtos naturais amazônicos é uma questão contínua, da indústria de perfumes e cosméticos a medicamentos, e isso relacionado ao que a floresta em si oferece. Ou seja, é o que está em cima da terra, sem entrar no papo de o que está embaixo da terra, porque aí o buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre a floresta. Proteger os povos indígenas é proteger o nosso maior tesouro. O Brasil é uma potência ambiental mundial e precisamos olhar com responsabilidade para toda essa riqueza. Quem sabe no Xingu está a cura do câncer, do Alzheimer, do Parkinson. A floresta amazônica é uma fonte inestimável de plantas medicinais que a ciência nem sabe que existe. Os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas sobre essas plantas representam um potencial incalculável para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos. Sem contar inúmeras matérias-primas que a gente nem faz ideia. O legado dos irmãos Vilas Boas mostra que o futuro é ancestral e é verde também. Mas o presente tem uma baita luz amarela acesa, nos alertando sobre as ações que devemos cobrar dos nossos representantes para assegurar a soberania dos nossos territórios. E como dizia Chico Mendes, enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Porque no fim das contas, a gente sabe, todos nós somos parte dessa grande teia da vida. Se ficar ruim para um, vai ficar ruim para todo mundo. É isso aí. Até semana que vem. Para vocês, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial. É nóis.